Esse é o Na Tomada, o podcast estudantil do IFMG Campus Ouro Branco. Somos um grupo que tem o compromisso de informar nossos ouvintes. Esse é o episódio 8, temporada 4. E hoje nós estamos aqui novamente no estúdio EAD da Reitoria, agradecendo ao Alessandro, agradecendo ao Renan, ao Tiago, pela ajuda de sempre. E hoje a gente traz uma conversa muito interessante com a professora Gláucia Xavier, professora de literatura do ensino médio. Professora, muito bem-vinda, muito obrigado pela participação. É a segunda vez, né, que a gente se encontra. Segunda vez. Nesse podcast. A gente já gravou um podcast sobre o Prof. EPT. Sim. Né? Falamos de educação. Isso. Foi uma conversa muito legal, que, aliás, é um episódio dos mais ouvidos que nós temos, campeão de audiência. E hoje a gente vai conversar basicamente sobre literatura, né? Isso. Aí eu gostaria que você começasse um pouco se apresentando, falando um pouquinho da sua história dentro da docência. Sim. Então, eu tenho 25 anos de sala de aula, sou formada em letras, pedagogia, pós-graduado com lato sensu, mestrado em educação, doutorado, pós-doc, essa carreira que a gente vai construindo. O IF tem 15 anos, dos 15 anos eu estou aqui há 14. E eu sou professora do ensino médio esse tempo todo, também sou professora do mestrado, como a gente já falou, que a gente já discutiu, né, no podcast. E hoje a gente vai falar um pouquinho de literatura, que é onde eu atuo há muitos anos aqui no IFMG, que é com o terceiro ano. E dentro do terceiro ano, que a gente estuda muito a questão da fase do modernismo no Brasil, e aí então hoje a gente vai falar um pouquinho de Raquel de Queiroz com o livro 15. Sim. Massa. Bom, antes da gente falar do livro, né, da Raquel de Queiroz, me fala um pouquinho sobre a viagem que você fez agora recentemente, né? Você esteve agora em Portugal. No intercâmbio, você foi como investigadora visitante? Isso, o Instituto Federal teve uma parceria, um edital com Portugal, IPB, o Instituto Politécnico de Bragança, né? Uma cidade bem linda, pequenininha, em meia hora a gente atravessa a cidade inteira. Uma cidade universitária linda, e eu fiquei lá como investigadora visitante para trabalhar e pesquisar esta obra. Difundir Raquel de Queiroz com esse livro, que é um clássico da literatura para o mundo. E chegando lá, eu desenvolvi alguns trabalhos com 3 professores diferentes e com cada um eu estou numa vertente trabalhando o livro. Então, como a professora, estou trabalhando unicamente os léxicos, os vocabulários do livro. A gente está usando um programa de inteligência artificial para ver quais são as palavras que mais se repetem e identificar de fato a mensagem que a autora leva apenas por uma pesquisa quantitativa com vocabulários. Com outro professor, eu comparo a nossa autora daqui com uma pintora de lá, que é Graça Moraes, uma pintora super famosa que já esteve na Bienal de São Paulo, e com a outra professora que a gente vai falar um pouquinho aqui sobre educação intergeracional. Sim. Você usou um termo aí, que é o termo léxico, né, para falar da sua pesquisa. Você poderia explicar? Léxicos são as palavras que a gente tem em um texto, é o vocabulário. Então, a gente faz uma contagem das palavras que mais se repetem, para tentar entender, na verdade, que mensagem mais essa autora vem transmitindo para os seus leitores. Interessante. Bom, sobre a sua pesquisa, né, de educação intergeracional, eu dei uma olhada e, de acordo com a Unesco, em 1950, a gente tinha uma população acima de 60 anos de cerca de 12% mundial. E a Unesco, ela estima que para 2050 a gente deve ter cerca de 32%. Ou seja, vai triplicar aí o número de pessoas com mais de 60 anos, né? 60 a mais. Isso em países desenvolvidos. Uhum. Quando a observação é em países em desenvolvimento, a porcentagem em 1950 era de 6% e para 2050 triplica também. A estimativa é 19% de pessoas com 60 anos ou mais, né? E daí, então, a importância sobre a educação intergeracional. Então, eu queria que você explicasse para nós um pouquinho essa sua pesquisa. É um tema, assim, relativamente novo, quando a gente fala em educação intergeracional ou projetos intergeracionais. A Unesco está
puxando a orelha dos países todos, dizendo, olha, nós precisamos pensar sobre isso. Uhum. Porque a população está envelhecendo com saúde, com mais vigor, então a gente precisa pensar o que nós vamos fazer, como que a educação vai trabalhar. Então a gente pensa também sobre um auxílio de comunidades, associações comunitárias, a igreja, projetos de extensão da escola, fortalecimento dos encontros familiares, momentos familiares, que é uma coisa que o capitalismo vem meio para destruir, no sentido de isso não é importante. Hoje a gente dá mais importância às coisas, ao que a gente compra, ao que a gente tem. E aí vem essa proposta da Unesco justamente pensando como vamos fortalecer laços e valorizar uma educação que ela pode acontecer em várias gerações. A gente vai precisar de uma interculturalização de gerações. E isso é um desafio. Como que nós vamos fazer? E é por isso que esse podcast, eu acho que ele vem muito a calhar. Eu estava pensando, quando eu estava em Portugal fazendo esse projeto, a primeira coisa que eu pensei foi, como que nós vamos fazer para esse livro chegar até as pessoas? E como vamos fazer para que esse livro chegue às gerações diferentes? Como que um jovem vai saber desse livro e se interessar? Porque um jovem não precisa esperar chegar no 3º ano para chegar na escola e ler. Ele pode se interessar antes. E as pessoas com mais de 50, 60, 70, como que elas vão continuar com essa formação? Porque a educação intergeracional, ela fala muito, a Unesco usa muito duas expressões. Educação do berço ao túmulo, que parece até meio pesado, assim, quando a gente fala túmulo, né? Sim. Mas é porque significa educação para a vida toda. Então, o tempo inteiro, a pessoa precisa estar em constante aprendizado. E aí que vem esse desafio. E eu fiquei pensando, como que eu vou desenvolver esse projeto e levar uma literatura que é clássica? Só de fazer parte de uma literatura clássica, às vezes já não chega em determinados ambientes mais populares, ou por vezes periféricos, ou mais informais, não chega uma literatura clássica. E aí eu pensei, gente, o podcast é tudo. Pensei porque pensei, é ótimo, né? Vejo minha mãe com mais de 70 anos escutando podcasts. Vejo meus filhos, 10 e 13 anos, com podcast. Eu vou e volto para o trabalho escutando podcast. Então, é de fato um instrumento de aprendizagem intergeracional. O podcast, ele precisa ser valorizado por isso. Então, estar aqui hoje, falar da literatura, mas por trás de falar da literatura, de um autor e de um livro, saber que este instrumento educacional é valioso, isso é bem bacana. Sim, o podcast ele é muito plástico, né? Nesse sentido, a gente pode abordar diversos assuntos e que vão interessar ali as pessoas de diferentes idades. Meus filhos também escutam muito podcast, me mandam, e o meu pai já não. O meu pai está com 82 anos, e aí eu fico, né, na cola dele. Às vezes eu mando um podcast para ele, pai, escuta aí, ó. Mas aí ele tem que desenvolver essa cultura também, né? Então é interessante a gente ir fazendo podcast, porque às vezes algum podcast vai interessar a pessoa, né? E a literatura, eu acho que ela abre portas mesmo, para que a gente possa alcançar cada vez mais pessoas. E acho que é muito importante também a interação, essa educação intergeracional na neuroplasticidade também, né? Na continuação ali Exatamente, na continuidade do processo do aprender, nas janelas de aprendizagem que a gente tem, nos módulos mentais. Isso é fundamental. Sim. Isso é fundamental. Em todas as idades. Isso. Né? Massa, legal demais. Bom, indo assim já para o livro da Raquel, né? Explica pra gente por que você escolheu o livro O 15, da Raquel de Queiroz. Sim. Quando a gente está no 3º ano, a gente tem vários clássicos da literatura, mas é importante que a gente faça uma boa escolha para que esses jovens, esses adolescentes, eles possam interagir e se apaixonar mesmo pela história. Raquel de Queiroz, ela faz isso com o leitor. A gente vai lendo e vai prendendo a gente, de uma certa forma, que ela tem esse poder, essa potência na escrita. Então, quando a gente está estudando modernismo no 3º ano, eu gosto muito de trabalhar Raquel de Queiroz com o livro 15. Primeiro porque ela nasceu em 1910,
e ela faleceu de infarto em 2003. Só que ela escreveu esse livro, ela tinha 18 anos de idade. Então, isso tem uma identificação muito forte com os jovens, que também têm 18 anos de idade, maioria no 3º ano. E ela escreve, e é engraçado quando a gente fala na sala de aula que ela escreveu com 18 anos de idade, eles falam assim, ela escreveu isso com 18 anos? Acho que eles se comparam e falam assim, será que eu daria conta, né? Eles fazem essas observações. Ela escreve com 18 e ela publica em 1930. Ela publica com 20 anos, com a ajuda da família, que financeiramente dá a ela essas condições de publicar. Então, é um livro, ele se chama O 15, justamente porque ele fala da seca de 1915. Então, ela vai retratar esse fenômeno aí natural e todo o sofrimento das pessoas e dos animais, que é uma coisa interessantíssima. Quando ela descreve o sofrimento do animal, ela descreve o sofrimento dos seres humanos naquela lida ali. Eu acho engraçado, porque eu também já escutei vários podcasts sobre o livro 15. E em vários que eu já escutei, professores que gravam aulas no YouTube, eles dividem o livro em 2 cenários. Então, em 2 núcleos. E eu gosto de dividir esse livro em 3 núcleos. Quando eu dou minha aula, eu divido o quadro ali, vou rabiscando tudo em 3 núcleos. Então, esse livro, ele fala de Conceição, que é uma professora de Fortaleza, e que nas férias vai passar as férias em Quixadá, no interior do Ceará, com a avó. Isso para mim é um núcleo. Conceição é uma jovem professora e é uma jovem que é solteira e defende com a avó que não quer saber de casamento, que ela quer saber de leituras, e a avó fica o tempo todo ali, é engraçado, alguns trechos do livro, a avó fala, o que você está lendo? E aí ela fala, vó, isso é leitura de filosofia. E a vó fala, mas pra que você está lendo isso? O padre nem aconselha a menina a ficar lendo essas coisas. Então, ela vai por essa... E pensa bem, um livro de 1930, trazer uma jovem que diz que não quer casar, né? E que não quer essa vida, e que é para isso que ela lê esses livros, porque tem que se interessar por outras coisas, uma mulher que não deseja seguir o casamento. Eu falo que tem um outro núcleo, que é o do Vicente. O Vicente é o primo da Conceição, ele mora em Quixadá com a família, e nessa seca, todo mundo indo embora daquelas condições sem água, e Vicente, que tem gado e tem terras, é um jovem rico, vamos dizer assim, ele fica até o fim, ele não vai embora. Ele tem aquela esperança de que vai chover, que ele vai salvar o gado e que vai dar tudo certo. Conceição e Vicente são apaixonados um pelo outro, mas eles não conseguem uma conexão entre eles. Conceição muito intelectualizada e Vicente, apesar de todo o dinheiro, pouco intelectualizado. E essa secura do sertão, ela se transpõe para uma secura da relação entre os dois. Essa falta de água demonstra uma falta de uma continuidade de diálogo entre os dois. E, por fim, o terceiro núcleo, e que eu acho que ganha mais destaque, é de Chico Bento, que é um vaqueiro. Chico Bento, ele trabalha para uma fazenda de Dona Maroca, e ele cuida do gado. E naquela secura, a Dona Maroca escreve uma carta e fala assim, olha aqui, Chico Bento, se até o dia de São José, que é 19 de março, não chover, solta esse gado e vai embora. Ou seja, é também uma patroa que deixa o seu funcionário ali sem perspectiva nenhuma. E é interessante porque Chico Bento, com sua esposa e 5 filhos, solta o gado porque não chove. O livro já começa falando dessa seca, então a gente não sabe quando começou a seca. A gente só sabe quando ela termina, porque só vai chover em dezembro. Então, pode ser mais de 1 ano ou 1 ano de uma seca, né? Por isso, Raquel de Queiroz também fala muito dos animais, esse sofrimento desses animais. Chico Bento pega a família e vai andando para Fortaleza. Eles vão a pé. Não tem condições para nada. Enquanto Conceição pega a avó que também morava em Quixadá, elas compram passagens de trem, vão com conforto, Conceição trabalha em Fortaleza, tem onde ficar. E é interessante porque Raquel de Queiroz não cita o nome dos 5 filhos.
ela fala o nome de 3. E isso dessa falta de existência desses 2 sujeitos, eu penso, quando eu leio esse livro, já li várias vezes, o meu livro já está todo rabiscado, cheio de papel. A cada vez que eu leio, me dá uma sensação maior de que, propositalmente, ela não cita o nome daquelas pessoas. São pessoas sem nome, sem uma existência, né, uma visibilidade para a sociedade. Chico Bento sai, vai com a família para Fortaleza, vai andando, ele sonha em trabalhar com a borracha no norte do Brasil e ganhar muito dinheiro. Mas é uma caminhada sem perspectiva, sem futuro, porque eles vão andando em busca de uma vida melhor. E o governo, naquela época, sabendo desse movimento desses retirantes, ele constrói uma coisa chamada campo de concentração. Que é claro, a gente está falando em 1915, então não tem uma relação aí, né, com os campos de concentração que a gente tem depois da Segunda Guerra, mas assim, o governo reúne e amontou aquelas pessoas em Fortaleza, inclusive a parte do livro que fala que dá ração que eles comem, são pequenos nutrientes ali que o governo manda, amontou aquelas pessoas para evitar uma violência na capital. Tanta gente, sem perspectiva, sem emprego, com família, pedindo isso, o que ia acontecer. Então, o governo vai lá e faz isso. E aí mostra esse livro, essa travessia sofrida, dessa travessia de pobreza, demonstra um pouco esse regionalismo. E isso é uma marca do modernismo, porque o modernismo na literatura é um movimento cultural que fala assim, opa, vamos parar de ficar imitando os movimentos culturais da Europa. Então, vamos criar no Brasil um movimento chamado modernismo. E a gente vai criar a própria arte. E Raquel de Queiroz, que é da segunda fase do modernismo, a segunda fase do modernismo fala o quê? Vamos colocar o que a gente tem, as nossas mazelas. Vamos falar das nossas mazelas brasileiras? Só que ela fala o sofrimento com uma beleza literária que eu queria, assim, ler uma frase. Pode? Claro, lógico. Dá um espacinho pra gente ler uma frase? Eu separei aqui. Quando Chico Bento sai com a família para Fortaleza, ele perde um filho pequeno que come uma mandioca crua no meio do caminho. Então esse menino no meio do caminho, ele se envenena e a família presencia a cena daquela criança morrendo. A barriga estufando, a autora vai descrevendo a morte, a barriga estufando, ele mudando de cor, a mãe e o pai vendo, eles correm atrás de uma benzedeira que fala, esse aí já é do Nosso Senhor. Nessa riqueza da linguagem do regionalismo. E aí, a autora, ela conversa com o público em alguns momentos. Depois que esse menino morre, ela fala assim, a autora, ficou em paz, não tinha mais que chorar de fome, estrada fora. Não tinha mais anos de miséria à frente da vida para cair depois no mesmo buraco, à sombra da mesma cruz. Uma frase forte, sofrida, demonstrando a pobreza, mas é o belo, é a dureza da vida, é o sofrimento sendo transposto pelo belo da literatura, que só a literatura faz isso com a gente. E a literatura não tem julgamentos, não é papel da literatura julgar, é papel da literatura demonstrar a vida e o mundo, falar do mundo. E Raquel de Queiroz, a literatura dela não é uma literatura para agradar os ouvidos. É uma literatura sem dó, assim, dura. E que o belo está nisso aí também. Sim, dura como a vida na seca. Dura como a vida na seca. Mas aí, eu vou te fazer uma pergunta que não sei se ela é boba, mas você falou do personagem Chico Bento e Dona Maroca. Dona Maroca era a dona da fazenda. A esposa que vai com ele chama Cordulina. Porque nos personagens do Maurício de Souza, a professora é a Dona Maroca também, né? Professora do Chico Bento. Será que ele importou daí? Será? Primeira vez que eu tô fazendo essa relação. É porque a professora dele lá é a Dona Maroca. Aí quando você falou, eu falei, será que ele... 2 nomes de um clássico da literatura na nossa história em quadrinhos mais famosa? Não sei dizer, mas é uma pergunta que agora me intrigou. Sim, na hora que você falou, caiu a ficha aqui. Mas assim, acho muito interessante essa sensibilidade que ela teve com 18 anos, né? De ver o sofrimento
interespecífico, não só da espécie humana, mas dos animais? Não sei se ela cita também vegetação. Ela não cita muito a vegetação, ela cita mais os animais. Então, por exemplo, nessa travessia, Chico Bento solta os animais, daí a gente já vê algum sofrimento ali. Enquanto Vicente, que é aquele cara rico e jovem, ele já pensa assim: eu vou comprar esses animais todos por um preço barato, porque vai chover e eu vou enriquecer. E ele faz essa compra. Mas ao longo do ano ele também perde esses animais, né? Sim. Então, os animais, eles entram à tona nesse sentido. Tem outras duas passagens. Chico Bento com a família inteira caminhando e ele, de repente, vê uma cabra. Quando aquelas pessoas que têm farinha e rapadura veem uma cabra com a possibilidade de muita carne para todo mundo comer, ele chama o filho mais velho, chamado Pedro, que apesar de ser mais velho, tem mais ou menos 12 anos de idade só, e eles matam a cabra, cortam a cabra, e na hora que ele já tá para levar a carne da cabra embora, vem o dono da cabra e aparece na cena, xinga Chico Bento e fala: para você eu vou dar as tripas. Chico Bento ganha as tripas. Então, a gente vai entrando na história. Uma outra cena também que fala dos animais, quando Chico Bento, só com farinha, um pouco de comida, rapadura, ele assiste a cena no meio do caminho de outra família retirante, todo mundo caminhando a pé, e ele vê uma família comendo o resto de uma carcaça podre de um animal. E aí ele fala com a esposa dele, a Cordulina: não vou deixar. A gente tem pouco, quase nada, mas essa família vai passar mal. Então nós vamos dividir o que tem. Então, isso que Raquel de Queiroz traz, essa vivência, é muito interessante. Quando eles chegam no campo de concentração, fala que Conceição, ela era voluntária, ela dava aula no meio horário e depois ela era voluntária em Fortaleza no campo de concentração. Então fala, inclusive, que ela tampa o nariz para entrar no campo de concentração, porque ela não quer sentir o cheiro das pessoas que estão chegando. Todo mundo com suas necessidades, tudo naquele mesmo lugar. A gente vai imaginando. A autora, ela tem um poder de descrição tão grande que a gente vai imaginando tudo o que acontece. Mas no final, ela reconhece então Chico Bento chegando em Fortaleza, porque ela passa as férias em Quixadá. Então, esses três personagens se encontram sempre em Quixadá e depois tem esse cenário em Fortaleza. E o que acontece? Quando ela vê, um dos filhos é o afilhado de Conceição, porque tem isso de dar o filho, né, para o outro apadrinhar, e chega um momento que Conceição fala assim para os dois: já perderam um filho com a mandioca, esse Pedro que ajuda o pai com a cabra, ele se perde, eles chegam em Fortaleza sem 2 filhos. O Pedro some. Então eles tentam procurar, mas ninguém mais acha o Pedro. Não sabe cadê o Pedro mais. Se Pedro se juntou com outra família, se foi para outro percurso. Então Chico Bento chega ali em Fortaleza só com 3 filhos. E aí Conceição propõe para os dois: deixa eu criar o meu afilhado. Me dá o meu afilhado para criar. E os dois discutem durante a noite, mas parecendo um animal dando um filho, como que nós vamos fazer? E o filho com quantos anos? Bebê, é um bebê que ainda amamenta. E aí Conceição, aí os dois, os marido e esposa, né, vão discutir se vão doar o filho, se vai dar o filho para a madrinha criar. E a mãe fala assim: é preferível ter alguém que pelo menos, se ele morrer, vai dar uma morte digna, coisa que a gente nem tem condição de dar. Então é uma linguagem sofrida ali. E Conceição passa a criar o filho. Mas no final, depois de tanta falta de perspectiva, Conceição então compra passagens para que eles possam ir de navio para São Paulo. Porque ela fala com Chico Bento: olha, compadre, esse negócio de borracha no norte do país já era. Isso não dá mais. Então o livro vai se encaminhando para um final com essa secura do amor entre Vicente e Conceição que não avança. Os dois se gostam, demonstram isso o tempo inteiro, mas essa secura prevalece. Chico Bento vai, então, com os filhos, compra passagens e consegue ir para São Paulo e mostra Conceição continuando como professora.
É muito interessante essa relação da falta de água com a secura, né? Na relação, assim, porque a água é vida, né? Nesse planeta. E aí a falta da água, levando essa. Falta água e falta É a escassez do todo, a Isso. escassez da abundância, a escassez da vida plena, né? A escassez do emprego. Porque um vaqueiro. Tem um momento que Conceição fala assim, quando ela vê Cordulina e Chico Bento chegando em Fortaleza, ela fala, Cordulina, quando eu ia para Quixadá, ela me oferecia café com bolo, aquela mulher forte, com aquele corpo todo encorpada, e chegando ali aquela mulher magrinha, e ainda tendo que ter força para ela e para amamentar. Então, essa secura, a escassez de tudo que ela vem demonstrando para nós. E isso é o retrato do modernismo brasileiro. É trazer as mazelas do Brasil para a literatura, para a arquitetura, para a poesia, para as artes, para a pintura. E Raquel de Queiroz faz isso muito bem. Sim. Essa criança que morre, ela é uma das que não tem nome? Não, essa se chama Duquinha. E aí, essa tem nome. Pedro tem nome. E os outros dois que não tem nome, a gente não sabe nem dizer nada deles. Estão sempre com o pai e com a mãe e fica nessa existência e inexistência Não se na conta história. muito deles. Exatamente. Sim. É importante dizer uma outra coisa. Raquel de Queiroz foi a primeira mulher a fazer parte da Academia Brasileira de Letras. Foi a primeira brasileira a receber o Prêmio Camões. Isso era uma questão que eu ia te fazer agora, assim, por que a Raquel de Queiroz é tão especial, tão valorizada? É valorizada porque ela consegue captar o leitor para dentro da sua narrativa. Ela é especial porque é uma mulher forte, a gente vê pela leitura, muito inteligente, capaz, com essa sutileza do vocabulário que ela usa, a riqueza da literatura. E tem algo que muita gente estuda em Raquel de Queiroz, que é o feminino. Ela traz algumas mulheres, então ela traz a Dona Maroca com essa rudez de um lado mais masculinizado. Vai lá, fecha, solta o gado e é isso aí. Ela traz a Cordulina, a esposa do Chico Bento, como aquela mulher mais submissa, aquela que está ali em segundo plano na visibilidade, muito ao lado do marido. Ela traz Conceição, que é essa jovem à frente do seu tempo, moderna, com novas ideias. E traz também a avó de Conceição, que é uma personagem muito engraçada, o tempo todo questionando Conceição. Vai casar, menina? Mas por que você está indo contra a sua natureza? Ela fala isso. Por que você está indo contra a sua natureza? Como se é algo que atualmente se estuda, que chama maternidade compulsória. Há vários grupos feministas que estudam. A gente acredita que a mulher tem que ser mãe. Uma mulher que não é mãe, ela não é completa. Uma mulher que não é mãe, tem alguma coisa errada com ela. Então, a gravidez compulsória é algo que hoje se estuda e que Raquel de Queiroz fala nisso na literatura. Porque tem uma frase, quase na última página do livro, que a Conceição responde assim para alguém numa festa. Porque eles questionam por que ela é solteira, por que ela está sozinha. E aí ela fala assim, afinal o verdadeiro destino de toda mulher é acalentar uma criança no peito. É ela discutindo a maternidade compulsória lá em 1930. A necessidade que todo mundo acha que a mulher tem que ser mãe e que de alguma maneira Conceição não foge. Porque mesmo sem o marido, mesmo sem ela tentando sair fora deste padrão social, ela também se torna mãe, né? Ela com essa avó ajudando a criar esse afilhado dela. Então Raquel de Queiroz traz a questão do feminino para o debate. O papel social da mulher. E eu queria ler mais um trechinho, assim, já Sim. encaminhando para o nosso, talvez o final do nosso bate-papo, que a gente vê essa dureza e Raquel de Queiroz fala do amor. E aí ela fala na voz de Conceição, ora o amor, essa história de amor absoluto, incoerente, é muito difícil de achar. Eu, pelo menos, nunca o vi. O que eu vejo por aí é um instinto de aproximação muito obscuro e tímido, a que a gente obedece conforme as conveniências. Aliás, eu não falo por mim.
que eu, nem esse instinto, eu tenho a certeza de que eu nasci para viver só. Então ela fala dela como se ela nunca vai experienciar a sensação de amar alguém e talvez ser amada. Raquel de Queiroz deixa essa personagem assim, com esse amor. Ela fala isso quando ela está numa festa e ela vê um casal indo embora de conhecidos, 2 de mão dada, e ela fica olhando aquele casal de mão dada e nos dá a sensação de que ela queria estar naquele lugar. E aí ela fala do amor, como se ela não tivesse essa oportunidade, e também fala da maternidade. Mas ela vive esse conflito com o Vicente? É o Vicente? Vicente. Que ela tem essa relação que não chega a se Não chega a concretizar. E ela tem um ciúme, porque algumas pessoas falam: Vicente está conversando muito com as mulheres que foram na fazenda dele, em Quixadá, e aquilo, ela se transborda de ciúme, e nem sabe se aquilo é uma fofoca, porque Vicente a ama muito. Vicente vê Conceição, fica muito apaixonado toda vez que vê. E Conceição fica muito nessa dureza, assim, essa escassez que a gente acabou de falar. Mas eles chegam a se declarar um para o outro? Não, eles não chegam a se declarar. Eles chegam a estar junto, a conversar, se encontrar em vários momentos, vivenciam durante a vida, porque são primos, né, lá em Quixadá, mas não se desenvolve ali. E a Raquel de Queiroz, ela casou? Ela foi mãe? Ou seguiu sozinha? Oh, meu Deus! Você não sabe porque ela... Às vezes ela pode colocar... Estou perguntando porque às vezes ela coloca... Ali ela está muito nova, né? Quando ela escreve esse livro. E eu vou ser bem sincera, eu acabei não fazendo... Sim. Eu me adentro tanto do livro que não fui a fundo. O que mais me destacou na vida de Raquel de Queiroz, que tem uma curiosidade, é que ela foi presa em 1937, na ditadura de Vargas, e em 1960 ela faz parte do governo. Ela foi presa por quê? Ela foi presa por movimentos, porque ela se dizia comunista, né? E isso era um motivo. E aí, em 1960, ela faz parte do governo, em alguma pasta ligada à educação, e depois de muito tempo, numa entrevista, ela é questionada, e aí ela fala assim que ela não tinha noção, e ela não tinha, assim, talvez um conhecimento de que aquela ditadura tomasse o rumo. Ela sofreu algumas críticas por isso, mas é a resposta que ela dá. Sim. A Elis Regina também passou por uma situação assim. Mas ela teve que fazer um show, né? Que foi ali propagandeado pela ditadura. E aí ela acabou tendo que fazer esse show e depois ela... Teve que se justificar. Ela foi muito cobrada por isso. Isso aconteceu com Raquel de Queiroz também. E por ser mulher, acredito que ainda mais, né? Eu acho que isso... olha que interessante, eu fiquei pensando aqui agora, você me fez uma pergunta e eu não soube responder, né? E uma temática do livro, e uma temática, assim, que é forte hoje em dia. Que engraçado, isso me fez refletir como eu pesquisei várias questões da vida de Raquel de Queiroz e não me atentou a ter o conhecimento. Mas aí a pesquisa fica para os nossos ouvintes. Próximo. Eles vão atrás. Porque a esperança minha mesmo é essa, de que esse livro chegue a esse debate em várias gerações. Sim. E essa questão de que Raquel de Queiroz traz uma questão local para um redirecionamento global. Quando ela discute todas essas questões da escassez, da pobreza, da imigração, dos retirantes, das mazelas do governo para a população, das questões da mulher. Então, é um livro muito rico. E ele é atemporal, né? Se a gente pegar hoje a questão dos refugiados, isso, né? É atemporal. A questão lá na própria Rússia, comunista mesmo, né? As pessoas também não teve os anos de fome. Então, isso é recorrente na nossa espécie, da seca. Agora, mais ainda com as mudanças climáticas, o livro vai ficar cada vez mais atual. E deixa eu te perguntar, quando você entra com o livro 15 em sala de aula, assim, a recepção é boa? Tem alguma? Não, quando a gente fala que vai ler os clássicos,
e eu coloco pelo menos um em cada etapa, são 3 etapas. No início os meninos, mas é tão legal. Primeiro, com esse livro eu gosto de construir mapas mentais no quadro, com esses 3 núcleos, os meninos ajudam a construir. Esse mapa mental do quadro, eles transpõem em materiais impressos. Depois eles constroem, a gente faz uma exposição de fotos na escola, assim, todo ano. No terceiro ano já sempre sabe que no terceiro ano vai ter uma exposição de fotos em que eles vestem vestuário todo de 1915 e cada grupo escolhe uma cena do livro. E aquele grupo faz uma fotografia em que eles paralisam e eternizam uma cena do livro. E a gente faz uma exposição, eles revelam a foto em tamanho grande. Esse ano eu fiz uma outra coisa. Além da foto de uma cena do livro, eles fizeram uma outra foto criando um novo final. E é engraçado porque, curioso, né? Porque eles fazem muito a cena da Conceição ficando com o Vicente. E eu acho que esse amor platônico é algo que chama atenção para um ensino médio. Lê aquela história que tem uma história legal de amor e que às vezes não se concretiza. A gente constrói também jogos. Esse ano a gente construiu Imagem e Ação, em que os meninos dividiam em grupo, e aí eles tinham que só com gestos, ou falar de um personagem, e o próprio grupo tinha que falar qual era o personagem, qual era o lugar que ele estava citando, qual era a cena. Só que isso não chega para um estudo intergeracional. Isso fica muito dentro dos muros da escola. Por isso a ideia do podcast, em que a gente discute o livro, ideias pedagógicas, fala de educação intergeracional, e isso chega aí, transpassa os muros. Sim, é um livro atemporal e intergeracional, né? Porque todo mundo vai falar da secura, dos problemas, das mazelas, do amor não correspondido. Isso, Bom, bem interessante. Acho que a gente está chegando, né, ao fim do nosso bate-papo. Aí, para terminar, assim, se você quiser deixar algum recado, fazer alguma fala final para os nossos ouvintes. Sim. Eu quero dizer sobre a importância da literatura, porque a literatura nos ajuda a compreender o mundo. Como eu falei um pouco, né, anteriormente, a literatura não está aqui para julgamento. A arte não está para julgar ou para moralismos. A literatura está aqui para a gente refletir o mundo e as pessoas. E esse é um livro que nos faz pensar sobre amor, sobre família, sobre políticas públicas, nos faz pensar sobre relacionamento entre as pessoas. Então, a literatura, ela é responsável por isso, e que o meu desejo, a mensagem final, é que a escola nunca abandone os estudos literários. Sim. E que a gente possa cada vez mais fortalecer e levar a literatura para a sala de aula, para o pátio, para os podcasts, para as contas do Instagram, para aulas no YouTube. A ideia é promover a literatura. Sim. E acho que a própria literatura ela é intergeracional, né? A Raquel escreve esse livro com 18 anos, se eu não me engano, a Adélia Prado é que começa a escrever já bem com uma idade mais avançada, né? Não sei se 50 para frente. Enfim, em qualquer época da vida a gente pode se aventurar, né? Na escrita. Exatamente. Para os jovens, eu imagino que seja uma experiência muito interessante ver uma escritora tão nova, né? Produzindo um clássico. Porque a pessoa, de repente, o aluno tem aquela vontade de escrever e ver esse livro, fala, poxa, quem sabe? Se encoraja, né? Se ela conseguiu, e hoje é uma mulher que faz parte da história do meu país. Você falou a primeira a participar da Academia Brasileira. Isso, e foi o primeiro livro de outros tantos dela. Então, significa que eu posso também. Eu acho que vale a pena também levar para essa questão do fortalecimento dos sonhos da juventude. Sim, é isso. E a juventude está na cabeça, né? Então, a pessoa pode ter a idade que for ali, que se ela for jovem de coração, de pensamento, ela pode escrever também, né? E ter uma vida cheia de conquistas. Inclusive amorosa. Bom, muito legal. Te agradeço, Glaucio. Mais uma vez, né? A participação, as portas estão sempre abertas para você. Que bom. Eu fiquei muito feliz de poder voltar. Inclusive, você acho que é a segunda pessoa, assim, que
que se convida a vir participar do podcast, que você que me chamou, né? Pô, Foi. vamos falar do livro. Eu estava em Portugal, quebrando a cabeça. Sim. Como levar esse livro para várias gerações? Na tomada. Aí, que massa. Sinal que a gente já tem um reconhecimento. Isso é E bom. a gente tem uma professora de literatura também, lá no campus, que é a Maria Virgínia, não sei se você conhece ela. E ela também se convida, ela fala, É não, eu bom, vou... A gente tá meio cara de pau, né? mas é assim que funciona, né? Assim que funciona. Sim, para nós é um reconhecimento, né? Um feedback muito bom de que o nosso trabalho está sendo legal. E a ideia é que esse podcast voe longe. Voe Sim, longe, faça parte tomara. do projeto em Portugal, a gente vai voar longe, se Deus quiser. Que bom. Bom, é isso. A gente vai ficando por aqui. Te agradecendo mais uma vez, agradecendo ao Renan, ao Alessandro, ao Thiago, que nos ajudaram aqui. É sempre muito bom para nós estar aqui no estúdio, né, na reitoria, reforçando essa parceria. E dizer para os nossos ouvintes e para os nossos telespectadores, né, que agora a gente está no videocast, que ativem o sininho aí no nosso canal do YouTube, deem o seu like, que isso nos ajuda a inteligência artificial a perceber que nós temos um trabalho importante aí. A gente está também no Spotify, em outros streamings aí de podcast, e aí vale a pena também nos dar 5 estrelas lá e reforçar o nosso trabalho, que a gente está sempre aí tentando passar o melhor para vocês, né? Então, muito obrigado e até a próxima.